Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, iremos iniciar mais uma aula. E essa aula de hoje, nosso componente curricular é Ciências. Pegue o livro de vocês, abram na página 106 e 107. O nosso assunto de hoje é os materiais e a reflexão da luz. Certo? Após a explicação do assunto, a tia Leila irá explicar a atividade, que será da página 108 até a 111. Tá bom? Vamos lá? Reflexão da luz. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. Os espelhos são os principais objetos utilizados como base nesse fenômeno. Então, vejam só. Quando um raio de sol atinge um espelho, ele o reflete, tá bom? O raio que chega até o espelho é o raio incidente. O raio que o espelho reflete é chamado de raio refletido. Vamos repetir? Vamos lá. O raio que chega até o espelho, tá bom? É chamado de raio incidente. E o raio que o espelho reflete, certo? É chamado de raio refletido. Não esqueçam, tá certo? O espelho é feito de material refletor, por isso que quando chegamos à frente do espelho, a gente vê o que? Se formos à frente do espelho, vemos a nossa pessoa, não é isso? Então, por isso que ele é feito de material refletor, para dar essa luz, esse reflexo. Tá bom? Então, raio incidente é o raio que chega ao espelho. E o raio refletido é o raio que sai do espelho. Olha aí, olha aí esse gráfico. O raio que vai até o espelho, ao ponto de incidência, é chamado de raio incidente, né? Que esse ponto de incidência é o espelho. E o raio que sai, certo? E o raio que o espelho reflete é chamado de raio refletido, tá certo? Os materiais e a reflexão da luz. No entanto, a luz também pode se propagar em outros meios, além do vácuo. 3 situações podem ocorrer quando a luz se propaga atingindo o material. Olha, o que acontece no caso 1? A luz atravessa o material, a luz passa por dentro do material, certo? No caso 2, a luz é absorvida pelo material, ele vai até o material e fica, estagna, certo? E a número 3, a luz vai até o material e reflete, retorna. Vou repetir. No caso 1, a luz atravessa o material, ela passa, vai para o outro lado do material. A luz número 2, ela é absorvida, ela vai até o material e fica no material. E no caso número 3, a luz é refletida, a luz bate no material e volta, reflete, dá o reflexo, tá certo? O que acontece com a luz depende do tipo de material onde ela incide. Vamos ver agora os materiais transparentes. Os feixes de luz percorrem trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente, assim podemos ver os objetos através dele. O único meio considerado perfeitamente transparente é o vácuo. No entanto, existem alguns outros meios, como a água pura e o vidro hialino, desculpem, que podem ser considerados transparentes. Então, como assim? A luz passa, você pode ver o que está depois desse objeto, através dele, entendeu? A luz passa por eles, tá certo? Então, os materiais transparentes, você consegue ver o que tem após ele, certo? Os materiais translúcidos. Os feixes de luz descrevem trajetórias irregulares, com intensa difusão. Vamos entender isso melhor? A luz se espalha sobre o meio no qual está se propagando. Por isso, não podemos enxergar com nitidez através dele. Então, o que tiver através dele, nós não conseguiremos enxergar com nitidez, enxergar bem, certo? Exemplos: papel vegetal,
vidro fosco e alguns vidros utilizados em box de banheiro. Não sei se na casa de vocês tem, mas tem muitos box de banheiro que a gente de fora não consegue ver o que está dentro, o que está dentro do banheiro, lá onde está, na parte de tomar banho. Tá certo? Então, isso são os materiais translúcidos, não conseguimos ver com nitidez o que está depois dele. Materiais opacos. Os feixes de luz não se propagam, por isso não é possível ver através dele. Então, o reflexo bate e volta. Há os que refletem a luz, como os metais, e os que absorvem a luz, como a madeira. A madeira ela não reflete, a luz vai até a madeira e fica. Já os metais não, reflete a luz, retorna a luz que chega até eles e retorna para a gente. Essa luz parcialmente absorvida é transformada em energia, como energia térmica. Existem inúmeros meios opacos. A sombra é uma região escura, resultado de quando o material opaco é colocado no caminho da luz. Os materiais transparentes quase nunca produzem sombras, pois deixam a luz passar. Então, como a luz passa, elas não têm como produzirem sombra. Os translúcidos produzem sombra, mas bem suaves, é aquela sombra bem tranquila. Já os opacos, por sua vez, produzem sombras mais fortes, pois não deixam a luz passar. Então, a sombra mais forte são aqueles opacos, que não deixam a sombra passar, certo? Vamos agora assistir um vídeo de formação de sombra. O que é a luz? Imagine um mundo sem luz. Não é uma ideia muito agradável, não é mesmo? A luz que recebemos do Sol torna o mundo em que vivemos claro e brilhante, além de ser essencial para a vida da Terra. Então, a luz é essencial para todos nós vivermos aqui na Terra, certo? As plantas precisam de luz para crescer, os animais e os seres vivos se alimentam delas ou de animais que se nutrem das plantas. Certo? Você não pode ver a luz se mover, mas os raios provenientes do Sol viajam a uma velocidade fantástica, quase 300 mil quilômetros por segundo. Nada é mais rápido do que a luz. Então, você não vê a luz se movimentar, mas os raios que ela produz, sim. Tá certo? Então, agora vocês irão abrir o livrinho de vocês na página 108 e a tia Lê irá explicar a atividade que vocês irão fazer. Primeira questão, explique o que é a reflexão da luz. O que vocês irão colocar aí? Que a reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. Então, essa é a explicação do que é a reflexão da luz, o que a tia Lê explicou logo no início do vídeo. Segunda questão. O que pode acontecer quando a luz se propaga atingindo o material? A luz atravessa o material, a luz é absorvida pelo material e ela também é refletida. Então, são essas três situações que vocês irão colocar aí. Terceira questão. Os materiais opacos se dividem em dois tipos. Quais são eles? São os que refletem a luz, como os metais, e os que absorvem a luz, como a madeira, que tia Lê também acabou de falar na explicação. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Materiais transparentes. Quem são os materiais transparentes? São aqueles que podemos ver os objetos através deles, lembram? 2. Materiais translúcidos. Não podem enxergar na nitidez através deles. A gente não consegue enxergar através desse material com nitidez. Materiais opacos. Não é possível ver através deles. A gente não consegue ver através deles. Eles não refletem luz. A luz não passa eles. Desculpa. Explique o que é sombra na quinta questão. Sombra é uma região escura,
resultado de quando o material opaco é colocado no caminho da luz. Então, essa mesma explicação que a tia Lê deu no início do vídeo, vocês irão colocar na quinta questão. Tá certo? Então, vocês irão fazer a página 108 e a página 111. Nessa página 111, vocês têm o textinho. Primeira questão. Leia o texto a seguir e responda. Agora é sua vez. A visão nos permite perceber a forma, as cores, a distância e o tamanho do que está ao nosso redor. Para proteger a visão, são necessários uma boa iluminação na ocasião da leitura e cuidados de higiene adequados. Algumas pessoas precisam usar óculos para enxergar melhor. A dificuldade para enxergar pode afetar pessoas de qualquer idade. O médico que cuida dos olhos é chamado de oftalmologista ou oculista, como vocês preferirem, certo? Acho que alguns de vocês já devem ter ido ao oftalmologista fazer o examezinho dos olhos. As pessoas com deficiência visual leem através do método Braille, com o qual decodificam as letras, que é o ponto em alto relevo, por meio do toque com a ponta dos dedos e usam outros sentidos, que nelas são mais desenvolvidos para perceber o mundo. Assim como outras pessoas, ela também merece o nosso respeito. Por quê? Porque devemos respeitar qualquer pessoa, independente das dificuldades que elas apresentam, da diferença de cores, da diferença de qualquer diferença. Devemos respeitar todas as pessoas. Não é isso? Letra A. De acordo com o texto, quais são os cuidados necessários para a saúde visual? Vocês vão retornar o textinho e vai procurar a resposta e vão colocar. É necessário uma boa iluminação na ocasião da leitura e o cuidado de higiene adequado. Não é verdade? Como as pessoas com deficiência visual leem? Elas leem através do método do Braille, né? Que ele acabou de ler lá, com o qual elas decodificam as letras, que são os pontos em alto relevo, por meio de toque com as pontas dos dedos, tá certo? Eles vão tocando as letrinhas em Braille com as pontas do dedo. Segunda questão. Essa resposta vocês irão pesquisar. Em livros, revistas, jornais, os cuidados que devemos ter com a nossa visão. Irão colocar aí nesse espaço. Tá certo? Beijinho no coração de cada um de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia Lê. Até a próxima aula. Tchau!